Eu saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom estarmos mais uma vez aqui na casa do nosso Deus, para estarmos prestando culto, para estarmos registrando de ações de graças e agradecimento por mais uma semana vencida, por mais uma semana que nos concedeu bênçãos, vitórias, proteção e abrigo. Irmãos, hoje é o nosso domingo missionário e por conta deste fato eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá no livro de Jonas, no capítulo 1, nós iremos ler dos versos 1 ao verso 17. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Peço a todos os irmãos que me acompanhem. Eu estarei lendo o texto todo, não é um pouquinho extenso. Então, para a gente não perder tempo, eu estarei lendo ele todo. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Este texto tem por título a seguinte frase: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E a palavra do Senhor diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e o lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e essa sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugiam da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lancei-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amados irmãos, os capítulos subsequentes, a gente vai se deparar com o restante da história desse personagem bíblico. A gente sabe que ele passará 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, vai se arrepender e vai se dispor sim a trabalhar para Deus. E aqui fica o questionamento, meus irmãos. Cada um de nós, será que precisamos esperar a água bater no nosso pescoço para começar a trabalhar para Deus? Porque Jonas permitiu que isso acontecesse. Não é verdade? Permitiu que
pela sua desobediência, ele fosse tragado por esse peixe. Olha o castigo que ele teve por fugir do Senhor. Então não vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos aproveitar o culto de hoje, este momento tão agradável que estamos tendo aqui, para nos dispormos mais a trabalhar para o Senhor, para nos dispormos mais a cumprir a grande comissão que nos foi imposta pelo próprio Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça neste momento, meus irmãos. Vamos estar orando ao nosso Deus. Vamos estar nos dispondo como sacrifício vivo diante da presença de Deus, o que tange a pregação do Santo Evangelho, a propagação do Santo Evangelho nessa terra. Deus, Ele quer usar as nossas vidas como instrumentos em suas mãos. Deus, Ele quer que sejamos verdadeiros pescadores de homens. E que assim o façamos em nome de Jesus. Vamos cumprir a grande comissão em nome de Jesus. Vamos se dispor a estar expandindo o reino do Senhor aqui nessa terra. Sabemos que o fim está próximo, que está havendo muita apostasia, e muitos estão se apostatando da fé. Não vamos permitir que isso aconteça conosco em nome de Jesus. Pai querido, tua palavra foi lida, foi explanada neste momento a respeito, Pai querido, da desobediência de Jonas. E neste momento, Pai querido, o Espírito Santo tocou para que eu explanasse sobre este texto, para que realmente pudéssemos fazer o contrário do que Jonas fez em seu início de carreira. Que possamos desde já, Pai querido, desde já, nos dispor a trabalhar pelo Senhor, pelo seu reino aqui nesta terra. Nos permita, Pai querido, ser usados como instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, para a expansão, Pai querido, do teu evangelho aqui nessa terra. Ó Pai querido, use-nos como instrumentos em tuas mãos, ó Pai. Use-nos como verdadeiros pescadores de homens, ó Pai querido. Prepare-nos, ó Pai querido, para que realmente possamos saquear o inferno e povoar os céus, ó Pai. Ó Pai querido, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos forças, ó Pai querido, para realmente invadirmos o terreno do valente, ó Pai querido, e sairmos vitoriosos, ó Pai. Esta é a minha oração, a minha humilde intercessão que eu oro, lhe pedindo e agradecendo. Amém, Jesus. Peço a todos os irmãos que se colocam em pé. Vamos estar entoando o hino de número 113. Amém. Cantemos com alegria, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. O texto que o Luan usou para a abertura deste culto fala sobre um missionário teimoso chamado Jonas e do conteúdo que ele deveria apresentar ao povo de Nínive. Um conteúdo de libertação, de transformação. Um conteúdo como Jesus. Porque Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus guia, Jesus faz milagres, Jesus consola. E graças a Deus, eu tive um Jonas na minha vida. Alguém que recebeu a missão de falar do amor de Cristo para mim, para você, para nós. E então conhecemos esse grande amigo. Então é sempre bom ter alguém que fale de Jesus, que viva Jesus, que testemunhe Jesus, que fale do seu amor, para que assim nós realmente nos alegremos dele. Vamos cantar com alegria. Achei um bom amigo. Você não achou uma pessoa qualquer, você achou um bom amigo. Ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus, ele é seu amigo. Se alegre com isso no nome de Jesus.
sentar. Severino Valdir pode permanecer aqui na frente para passarmos os avisos. Amém. Eu quero passar alguns recadinhos, irmãos, irmãs, e são recadinhos importantes. Peço à igreja que preste muita atenção, ok? A nossa assembleia ordinária foi agendada para domingo próximo, por ocasião da nossa escola dominical. Então, os irmãos que têm a tarefinha de preparar os seus relatórios, que o façam. Com uma diferença, neste ano, quinta-feira, mande uma síntese do seu relatório no meu PV, no meu WhatsApp, porque eu vou fazer na sexta-feira o documento do presbitério e eu preciso do relatório de todos vocês. Por exemplo, grupo de louvor. Quantos ensaios vocês fizeram durante o ano? Quantas apresentações vocês fizeram durante o ano? Tudo certinho, esquematizado. Mandem no meu PV, para que na sexta-feira eu só possa sentar-me e fazer o documento do presbitério, que seria o documento do conselho, ok? Então, se você tem a necessidade de conversar com os irmãos integrantes dos ministérios, aproveitem hoje já no culto, após a nossa saída daqui, lá embaixo, converse, troque informações, para ver como que vocês vão nos entregar. E no domingo vocês tragam também aquela folha que é de praxe, costume, para nós anexarmos a nossa ata. Então, termos, irmãs. Outro assunto. Eu gostaria, isso é para a ala masculina. Nós já recebemos o material que está ali embaixo para a energia solar. Nós precisamos de um irmão ou dois que subam no telhado e façam uma verificação do madeiramento. A empresa pediu que antes dela fazer a implantação do sistema, ela precisa saber se está tudo ok, os caibros estejam ok, tudo esteja ok no seu devido lugar, para não haver problema posterior. Então isso aí, a tarefa é com os irmãos ali, depois do culto também, conversem, para a gente fazer essa verificação também, ok? No nome de Jesus. Daí nós temos a visita da terça-feira, que vai ser na minha casa, está ali. Eu não diria que seria a última visita, ficou programado para ser a última. Mas lá na casa da nossa irmã Cândida, nós nos lembramos da irmã Dolores, que está doente, não está podendo sair de casa. E eu vou ver com ela durante a semana, se na terça-feira próxima, a gente possa ir lá fazer uma visitinha para ela. Ela está muito carente, ela vive perguntando dos irmãos, das irmãs. Pense, meu querido irmão e minha querida irmã, numa irmãzinha que ama essa igreja. Ela tem um amor muito grande por essa igreja. Então, se for possível, na próxima terça-feira nós finalizaremos aí na casa dela, tá? Eu vou estar avisando vocês, no nome de Jesus. Também nós temos as atividades do nosso trabalho de quarto. Está sendo uma bênção a nossa tarde da bênção. Eu tenho assim dito às irmãzinhas que estão vindo com alegria, com motivação, que tem sido um tempo muito precioso. Não apenas o tempo de oração, mas o tempo também de arte, conduzido pela dona Rose, mãe do pastor Ney. Tem sido uma bênção, gente. O resultado da arte delas está ali na entrada do templo, está ali naquela mesa redonda. Aquele material foi todo confeccionado por essas irmãzinhas. As irmãs e até os irmãos que quiserem levar um presentinho, porque não é só as irmãs. Os irmãos que quiserem dar de presentinho uma arte daquela ali, procure a irmã Rosângela, as irmãs aí do Ministério Feminino, tá?
E adquira, ajude o Ministério Feminino também, porque esse trabalho também faz divisas para a igreja. E é maravilhoso a gente ver o resultado daquilo que elas fazem todas as quartas-feiras aqui à tarde. Tá? Quinta-feira nós teremos a live normal. Nessa quinta-feira nós não tivemos a nossa live de oração, porque nós tivemos um culto aqui muito abençoado, gente. Nós até fizemos a transmissão. Olha, foi um tempo gostoso, de um mover tremendo de Deus. A gente veio, a gente já começou a orar desde as 8 da manhã. Orações de gratidão a Deus pelos milagres, que são tantos na nossa vida. Foram tantos durante esse ano de 2022. E a noite foi uma bênção, com vários testemunhos, com um momento de comunhão ali embaixo. Então, esse é o espírito que Deus tem envolvido a vida desta família, desta igreja ao longo deste final de ano. Nós vamos ter aí a apresentação de Natal, cânticos das crianças, o coral da igreja Vila Judite vai vir. Vamos ter aquele momento de passagem de ano aqui no templo. Vai ser uma bênção. Então se preparem e venham mesmo se alegrar conosco no nome de Jesus. Ok? Então nós queremos, antes de passar, devolver a palavra ao presbítero Luan, dar as nossas boas-vindas ao pastor missionário Oscar, que está aqui conosco hoje. Muito obrigado, Oscar, por ter aceitado o convite desta igreja e poder estar aqui para compartilhar conosco daquilo que Deus tem realizado, operado em sua vida. Que Deus continue te abençoando, no nome de Jesus. Também as nossas boas-vindas ao João Roberto Pinheiro, com a esposa, com o filhinho. Que Deus abençoe também a vida de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Essa casa continua sendo de vocês também, no nome de Jesus. A palavra está. Fala, Luana. Tem ali, meus irmãos, um recadinho. Precisamos de integrantes do Ministério de Integração. Então, e não é só o Ministério de Integração. Todo final de ano é assim. Se você quer trabalhar no Ministério da Igreja, venha participar conosco. Por exemplo, pode vir trabalhar conosco no Ministério de Louvor, pode vir trabalhar conosco no Ministério Infantil, pode vir trabalhar conosco no Ministério Feminino. E ali é o Ministério Infantil que a Lorena está lembrando ali. Pelo sorrisinho dela já veio. Falei alguma coisa aqui que não está batendo, mas está ali. Ministério Infantil. E não é só esse ministério. O Ministério de Integração precisa, o Ministério Feminino precisa, os nossos ministérios precisam. Nós precisamos de recursos humanos. Vamos trabalhar para Deus no nome de Jesus. Vamos servi-lo com alegria no nome de Jesus. A palavra está de volta com o presbítero. Amados irmãos, esse é o nosso momento de contrição. Eu peço a todos que abram suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Feche seus olhos neste momento, meus irmãos. Vamos estar pedindo ao nosso Deus que esteja purificando nosso coração, perdoando os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos desvios de conduta. Fizemos algo que não agradou ao nosso Deus, fizemos algo que não agradou ao nosso próximo. Esteja mesmo neste momento baixando sua cabeça. É somente você e Deus neste momento, meu irmão. Vamos estar sendo humildes e pedindo perdão para o nosso Deus, porque estamos constantemente pecando. Fomos construídos em pecado. Então, é imperativo que todos os dias a gente possa estar pedindo perdão ao nosso Deus.
Façamos isso todos juntos neste momento, em nome de Jesus. Após alguns minutinhos, eu peço ao irmão presbítero João que eleve-nos a Deus em oração a pedido do nosso perdão. Deus, amado Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a tua misericórdia, Senhor. Sabemos que somos pecadores, pecamos constantemente contra ti, somente contra ti, meu Pai. Fazemos coisas, Pai, que não te agradam, meu Deus. No nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. E tudo aquilo, meu Deus, que praticamos, que não agradamos ao Senhor, que eu esteja nos perdoando, nos dando, Senhor Deus, o teu livramento, Senhor. No nome de Jesus, eu peço, meu Pai, para toda a igreja, para todo aquele irmão que nesse momento se prostrou, se colocou na presença do Senhor, sabendo que somos, como já disse, pecadores, meu Deus. Constantemente estamos pecando, fazendo coisas que só desagradam o Espírito Santo, meu Deus. No nome de Jesus, nos perdoa, nos dá, Senhor Deus, o teu livramento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Peço a todos que se coloquem em pé mais uma vez. Estaremos então no vídeo número 68. Logo em seguida, a palavra está com o grupo de louvor. Eu creio, Senhor.
irmãos e irmãs, como precisamos deste Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia. O cântico que nós vamos entoar agora, cantar, ele retrata da importância de conhecermos o grande amor de Deus, de conhecermos a grande misericórdia de Deus e de cantarmos como este amor tem inundado a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, como este amor tem nos motivado a continuar na jornada, na caminhada. Nós queremos aproveitar também o irmão, a irmã que trouxe a sua ofertinha missionária, que possa aproveitar esse momento e estar depositando diante do altar do Senhor. Adoremos ao nosso Deus. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei teu coração, deixando a tua
Senhor, é que nós possamos fazer o ID, ó Pai, que não é uma opção, mas sim uma determinação da parte do Senhor para nós, ó Pai, que possamos cumprir, ó Pai, com a nossa missão aqui na terra, Senhor, para a tua honra e tua glória, Pai. E obrigada, Senhor, por cada irmão, Pai, que trouxe o seu real missionário, que será destinado para a irmã Roseli, que está lá em Moçambique. Pai, para a tua glória, ela tem feito um trabalho excelente com as crianças de lá, que possivelmente nunca escutaram do teu amor, mas agora estão, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, o trabalho dela, junto com os colegas de serviço dela, Pai, possa aumentar, Senhor, para a tua glória, Pai. Que cada vez mais daquelas crianças, ó Pai, possam ter mais e mais oportunidade de ouvir falar de um Deus tão maravilhoso e grandioso que é o Senhor, ó Pai. Que elas possam sentir esperanças na vida delas, ó Pai, através da palavra do Senhor. Então eu te agradeço, Senhor, por cada irmão que trouxe o real missionário, por cada irmão que compreendeu a missão que o Senhor deu a nós, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e que o Senhor continue em nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Continuemos em espírito de louvor, de adoração. Continue se rendendo, meu querido irmão, minha querida irmã, diante deste Deus poderoso, de graça, de glória, que não sonega bem algum aos que vivem retamente diante dele, na presença dele. Vamos clamar, vamos render, vamos adorá-lo em espírito e verdade, no nome de Jesus. Vem de ti, e tudo está em ti. Por
viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu vendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis aqui, Amém. Amém. Neste mesmo espírito de louvor, de adoração, de rendição total, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos estar dizendo que o nosso Deus é um Deus forte, é um Deus de muito poder, e mesmo sendo o que Ele é, Ele está aqui comigo, com você, conosco, nesta noite de louvor, de adoração. Neste momento Ele está socorrendo aflitos pelos 4 cantos da terra, Ele está socorrendo famílias, Ele está visitando os abatidos em hospitais, porque Ele é um Deus amoroso, é um Deus que deseja o melhor para mim e para você. O nosso Deus é um Deus forte, e a Ele toda a honra, toda a glória, no santo e poderoso nome de Jesus. Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede. É ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas. Encontro abrigo, Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede. E ti, Senhor, com júbilo nos lábios, de novo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas, encontro abrigo, de novo eu te bendigo, porque és bendito, ó Senhor, glórias ao Deus eterno. De novo eu te bendigo, porque és comigo, ó Senhor, glórias a Deus eterno. De novo te bendigo, de novo te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor, glórias a Deus eterno. Deus eterno,
Pai querido, como a nossa alma tem sede da Tua presença, como a corça suspira pelas correntes das águas, Pai. Assim suspire e anela minha alma, nossa alma por Ti também, Senhor. Como é bom, ó Deus, estar diante de Tua presença. Como é bom estar aqui, ó Pai querido, diante desses irmãos, dessas irmãs, deste culto solene, desses louvores, bendizendo Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, Teu servo orou, uma coisa te peço, e a buscarei, que eu possa viver na Tua casa todos os dias da minha vida. Ó Deus, expressando a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus, a nossa ação de graças ao Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está aqui neste lugar. Quando chegamos aqui, o Senhor já estava aqui à minha espera, à nossa espera, de braços abertos, ó Deus, para realmente fazer com que nós pudéssemos ter esse momento, Pai, esse culto feliz, essa noite feliz, esta comunhão feliz, esses louvores felizes, ó Deus querido. Muito obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória sejam dados, ó Deus querido, ao Teu santo nome, em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Amém, Senhor. Amém e amém. Amada igreja, por favor, pode se assentar. Irmãos, nós vamos passar a palavra agora ao pastor Oscar. É uma alegria muito grande termos conosco o pastor Oscar, e vai falar um pouquinho da vida dele aqui para nós nesta noite de culto. Prestem atenção, irmãos, ele é do Peru e ele está aqui no Brasil. Ele veio se preparar também para viver na prática missões, ou seja, a prática missional. Que Deus possa abençoar muito a vida do pastor Oscar e que ele possa ser muito usado para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Fique à vontade, Oscar. Graças e paz, irmãos. Amém. Estão felizes e contentes? Se tem uma coisa que eu gosto do povo brasileiro é que é um povo alegre, né? Não é? Um povo festivo. Um povo que sempre está superando as dificuldades, os problemas, com muito otimismo, sempre esperando que Deus opere no otimismo, na expectativa. E é uma característica muito bonita do povo brasileiro. Só que às vezes quando chega na igreja, alguma coisa que acontece, parece um povo muito triste, né? Um povo assim meio desanimado, sem muita alegria. Mas acredito que esta igreja, que eu não conheço, é a primeira vez que estou aqui, então agradeço ao pastor Batinho pelo convite. Acredito que vocês são daqueles que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, ainda que a situação esteja complicada, ainda me alegrarei, né, em Ti, no Senhor. Porque essa é uma das características do povo de Deus, que independente das circunstâncias em que está, tem uma coisa que o mundo, o diabo, o pecado não pode tirar, que é a alegria da salvação. Amém. Né? E nós, como presbiterianos, deveríamos ser um pouco mais alegres ainda.
Porque em outras denominações, obviamente que a gente respeita as denominações, eles pregam que a salvação por alguns motivos se pode perder. Nós acreditamos que a salvação não se perde, porque o presente que Deus nos deu e é dado não pelos nossos méritos, não pela nossa piedade, não pelos nossos números de orações, mas como um presente de Deus. E o presente não se tira, né? Então, mas ainda nós deveríamos ser um povo alegre. Amém? Amém. Então, o pastor Valdir estava falando, né, que eu ia contar um pouquinho da minha vida. Ele estava nessa dúvida, né? Porque como no convite falava para falar no culto missionário, eu deduzi que você sempre tem um culto missionário. Não sei se uma vez por semana, ou cada 2 meses, 3 meses, mas a dedução lógica é que vocês sempre estão falando de missões. E a estas alturas do campeonato, a gente fica assim, com o pé atrás, falando, agora que tem tanta mídia, né, tanto pregador bom por ali, você abre um pregador bom, se você quiser escolher o outro, parece mais um mercado, né? Você escolhe o que você quer escutar. E aqui eu vou falar para esse povo se a maioria das coisas já foram faladas. A gente fica assim, né? Mas assim, agora eu entendi melhor, né? Porque falou que poderia contar um pouco da minha vida, e eu estava pensando fazer isso ao final, mas já que ele falou, colocar no início. E eu sempre fui uma pessoa assim que, por tradição religiosa, tinha uma religião muito, não de prática, mas de, como falam vocês, uma religião superficial. Minha família, sim, era uma família, eu procedo de um lar muito religioso. Na cidade onde eu nasci, tem é um centro turístico religioso, como tem aqui no Brasil, né? Aparecida lá, né? Então, onde eu nasci, é um lugar assim que tem uma imagem que é muito venerada. E meu pai era uma das pessoas que liderava a equipe que cuidava e trocava as vestes dessa imagem. Então, assim, minha família, em uma cidade pequena, era muito conhecida por todos esses aspectos. Mas aí, por aquelas coisas da vida, eu lembro que quando eu era criança, eu acredito que foi Deus que fez alguma coisa no meu coração. Foi um povo àquela cidade que eu nunca tinha ouvido, mas eles colocaram uns alto-falantes em uma quadra esportiva e eles começaram a pregar ali a Bíblia. Não? Hoje, olhando para trás, a gente deduz que era a palavra de Deus que pregava, cantavam louvores. E eu lembro que um dos louvores que eles repetiam e eles faziam um convite, era a letra da música, falava assim: Senhor, Senhor, me entrego a Ti, meu coração eu entrego a Ti. Olha, eu estou quase 30 anos no Evangelho e ainda lembro dessas 2 frases. E acredito que pelo fato de eu lembrar isso, alguma coisa deve ter acontecido, porque eu era criança. Porque depois minha vida continuou normal, com a religião, da tradição da família e todas essas coisas. E eu fui conhecer a palavra do Senhor quando eu tinha 20 anos. Então se passaram pelo menos uns 15, 14 anos depois dessa experiência. E bom, depois que eu estudei na capital do estado, troquei de cidade para procurar emprego em outra cidade, e foi ali que eu conheci a palavra de Deus por intermédio de um irmão, né, de família, que ele já era evangélico. Mas ele me começou a convidar a ir para a igreja. Eu ia de vez em quando na igreja. Às vezes eu ficava assim, desconfiado, porque se tem alguma coisa que a primeira reação que a gente às vezes oferece quando alguém prega uma outra coisa diferente,
A gente pensa assim, não, esse povo está errado. Eu estou na verdadeira religião, né? Então assim, e passaram o tempo, às vezes de vez em quando eu ia. Aí eu comecei a prestar com mais atenção à mensagem que eu escutava, mas ainda assim eu desconfiava muito. Aí eu comecei a ler algumas coisas nas escrituras. Eu lembro que antes de ter de frequentar essa igreja evangélica, eu lembro que eu morava sozinho quando estudava na capital, e eu lia a Bíblia. Eu lia a Bíblia, mas não entendia nada. Eu lia a Bíblia mais como um ritual religioso, porque depois na noite estava aprontando por aí. Então assim, não tinha essa sintonia entre a teoria e a prática, que era uma religião a mais que eu tinha, né? Mas aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler em que os evangélicos acreditam, em que os mormons acreditam, em que os testemunhos de Jeová acreditam, em que os católicos acreditam, porque eu queria saber quem falava a verdade. E daí, nesse tempo, eu tive uma experiência meio traumática em um relacionamento, e isso me empurrou mais para me refugiar no Senhor. Aí comecei a ler a Bíblia praticamente quase todos os dias. Tomava café da manhã. Do lado da casa onde eu morava tinha uma casa abandonada, e quando eu não estava trabalhando, porque meu trabalho consistia só em trabalhar alguns dias, então eu ia nessa casa e passava desde a manhã até a tarde, até a hora do almoço, lendo. Almoçava, descansava um pouquinho e voltava lá atrás, nessa casa, continuava lendo a Bíblia, né? Então assim, em um momento a outro, assim, daquelas pregações que eu escutava na igreja, essa mesma verdade, essa mesma Bíblia, essa palavra de Deus agora começou a ter sentido. Começou a ter clareza. Começou a falar, como a gente fala, a meu coração. Então assim, como é que Deus opera com um grupo que nunca soube quem era, que levou uma mensagem lá em uma cidade assim, que eu nasci nas montanhas, né? Na montanha dos Andes lá, como um povo foi levado para lá, com certeza foi feita uma pregação, mas o que eu mais lembro é essa parte dessa música. Então aí a gente pode perceber como Deus tem caminhos misteriosos para alcançar nossas vidas. Então foi feito um trabalho missionário e como consequência, eu acredito, consequência desse trabalho missionário, Deus já estava trabalhando no meu coração. Amém? Então, aí, né, eu já entreguei minha vida a Cristo e tudo aquilo, né? Fui batizado na igreja e eu comecei a ter muita fome na palavra de Deus. Eu tinha meu trabalho secular, como a gente fala, na verdade não deveria usar essa palavra, porque também é também um ministério, que a gente vai falar daqui a pouco, se a gente tem tempo. Mas aí eu tinha uma fome na palavra de Deus, que eu larguei o emprego que eu tinha para trabalhar como obreiro dessa igreja, que era uma igreja pentecostal. Só que tem uma coisa muito interessante que eu, hoje, olhando para trás, acredito que é uma obra de Deus. Assim como eu, vários jovens se entregaram para trabalhar como obreiros em uma igreja pentecostal, localizada em um lugar não muito próspero, onde tinha muita gente que não tinha muitas condições, e onde a gente trabalhava ali como obreiro da igreja, como a gente fala, tempo integral, sem receber uma moeda. E as pessoas perguntavam: mas você está louco?
Minha mãe nessa época não era cristã, mas você vai viver do quê? Quem vai sustentar você? Mas, graças a Deus, nunca faltou alimento. Nunca faltou roupa. A gente tinha grupos familiares, eles forneciam alimentos, a gente preparava os próprios alimentos na igreja, e a gente ia visitar as congregações, as igrejas. E nessa época, entre igrejas e congregações, a denominação que eu pertencia tinha como 83 pontos de pregações de igrejas e congregações. Então era bastante trabalho. E a gente fazia com muito prazer. E a gente olhava que a gente fazia com muito prazer, porque a gente não fazia troca de nada. Eu vim a receber um dinheiro como salário aqui no Brasil. Então essas duas escolas, a escola lá na igreja onde nasci, a escola aqui em Londrina, me permitiu ter uma vida, uma fé muito mais equilibrada, né? Uma fé mais esclarecida. Então, até agora eu não entendi porque Deus, entre muitos jovens, me escolheu para vir aqui. Ter essa oportunidade de me capacitar, de preparar-me, essas coisas, né? Depois de estudar na Faculdade Teológica Sul-Americana, voltei para o meu país, trabalhei lá 6 anos, voltei novamente aqui para tentar fazer uma pós-graduação. Não se deu, mas uma das coisas boas que aconteceu é que eu me tornei oficialmente presbiteriano, me candidatei a ser pastor presbiteriano, passei por todo o processo, e bom, agora tenho o privilégio de ser pastor presbiteriano. Então, assim, em resumo, isso é mais ou menos o que aconteceu na minha vida. E gostaria de utilizar isso que eu acabei de contar como uma introdução, né, para o que a gente vai falar agora, que o tempo ficou breve. Até que horário é esse? Normalmente, até hoje. É 9 horas, pai. Ok. Mas não vou abusar, não, tá? Assim, é porque eu queria falar outros assuntos. Deixa eu ver se eu abro aqui. Quando me falaram que o tema era de missões, então eu fiquei imaginando, em todos aqueles textos clássicos que é pregado, quando se fala de missões, né? Aqueles textos clássicos, né, que falam, quando Jesus fala, né, vai fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, né? Com certeza já utilizaram alguma vez em alguma pregação esse texto, ou aquele outro texto, né, onde Jesus ia de cidades em todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas novas. Com certeza vocês já escutaram. Ou aquele texto de Atos, né, quando o escritor fala que fala o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte de Jerusalém, em toda a Judeia, em toda a Samaria, em todos os lugares mais distantes da terra. Com certeza vocês já ouviram alguma mensagem, né? E aquelas outras mensagens clássicas de Mateus 5, onde fala, né, vocês são o sal da terra, né, e vocês são a luz do mundo. São os textos, os clássicos textos que se utilizam para falar de missões. Mas esta noite eu gostaria de utilizar um texto que normalmente não se utiliza, mas que acredito que tem um fundo missionário muito grande. Está em Romanos capítulo 10, ele vai ser projetado ali para vocês. E gostaríamos que leiamos nessa mesma versão, todo mundo, tá? Se você quiser abrir sua Bíblia, não tem problema. Romanos, não sei se dá para olhar ali, mas não dá, né? Então é Romanos 10, versículo 1 ao 15. Uma parte desse texto foi lido esta noite. Então fala assim: irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas sei entusiasmo sem entendimento.
pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer a Cristo para a terra, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer a Cristo de volta à vida. Na verdade diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido ao respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são velos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Ok, para abreviar então, porque já falei bastante, quero compartilhar esta noite com vocês coisas que vocês já ouviram nos outros textos que mencionei, que com certeza vocês já ouviram, né? Aquelas ideias básicas de que uma igreja tem que ser missionária, de que todos nós somos chamados a ser missionários. Lembram que Jesus fala para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, né? Então, assim, eu estou assumindo que todos esses textos clássicos de missões já foram pregados e que não preciso enfatizar algumas coisas que vocês já foram ensinados. Porque acredito que, sendo uma igreja presbiteriana e sendo fruto de obra missionária e tendo como pastor o pastor Bardir, né, e sabendo que nós assumimos a palavra com bastante seriedade, imagino que todos esses temas já foram ouvidos. Então, algumas coisas repetitivas e algumas talvez sejam novas para todos nós, que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês. Como deve ser um cristão missionário ou uma igreja missionária? Que características básicas tem que ter toda a igreja missionária ou todo membro da igreja, todo irmão missionário? Eu coloquei essas duas palavras na minha projeção, porque às vezes quando a gente fala a igreja tem que ser missionária, alguns fogem da responsabilidade para isso é para a liderança, né? Eles que têm que fazer o trabalho. Ou quando a gente fala, não, o membro tem que ser missionário, às vezes eles acham, a gente pensa assim, deve ser alguma pessoa específica. Eu estou bem tranquilo no meu cantinho aqui, não me incomodem. Então, para abranger esses dois aspectos, eu coloquei essas duas palavras: o cristão missionário e a igreja missionária, para que ninguém possa fugir, ok? Então, a primeira característica de um cristão missionário ou de uma igreja missionária ideal é que tem um coração missionário, né? Tem que ter um coração missionário. Se vocês abrem suas Bíblias, no texto que a gente acabou de ler, olhem como começa o primeiro versículo aí. Ele fala assim: irmãos, o desejo do meu coração. O desejo do meu coração. O apóstolo Paulo, um pouquinho para colocar em contexto aqui, como vocês prestaram atenção, ele está preocupado com o povo dele. O povo dele, os judeus, foram rejeitados e agora a salvação foi dada aos gentios.
Então ele fica preocupado. E o povo, como fica? Tristemente, eles também precisam do Salvador. Precisam de Jesus. E é aí que o apóstolo Paulo escreve isso. Né? Irmãos, o desejo de meu coração. Então a pergunta é, como que a gente desenvolve um coração missionário? Como a gente vai desenvolver na igreja ou em nossos corações um coração missionário? Primeiro, através de nosso olhar missionário. Pode colocar o primeiro ponto. Através de nosso olhar missionário. Lembra aquele texto clássico que vocês já ouviram? Quando Jesus viu as multidões e seu coração se encheu de compaixão. Ou seja, ele olhou, né, as multidões e seu coração, diz o texto aí em Mateus, se encheu de compaixão. Então, como a gente desenvolve um coração missionário? Olhando as necessidades das pessoas. Se você é daquelas pessoas que aqui da igreja, ou do seu emprego, onde está, você vai e volta para sua casa e não está nem aí para as pessoas que estão no seu entorno, você não vai desenvolver um coração missionário. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo ao seu entorno. Foi isso que Jesus falou. Olhando as multidões, seu coração se encheu de compaixão. E que mais? Em segundo lugar, como a gente desenvolve um coração missionário? Através da oração missionária. Porque o texto fala assim, irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Através da oração. Se você não tem um tempo com Deus, se você não participa dos cultos de oração, se você não faz uma oração em casa, você nunca vai desenvolver um coração missionário. Nunca vai ter compaixão pelas almas. E a gente sempre fala assim, não, esse irmão ele tem um coração duro. Como a gente tem um coração duro? Porque a gente não faz, ou não coloca em prática essas duas atividades. Olhar as necessidades do nosso entorno, né, e não orar por eles. Eu não sei porque às vezes os cristãos têm medo às vezes de ver um jornal. Dizem, não, eu não quero ver um jornal porque tem tanto problema no mundo que eu não quero saber. Que tipo de crentes? Ao contrário, olhe o jornal para você orar por essas necessidades, pelas guerras, pela fome, pelos conflitos. É assim que se desenvolve o coração missionário. Em segundo lugar, que é o que tem que ter uma igreja missionária ou um cristão missionário? Em segundo lugar, o cristão missionário e a igreja missionária ideal tem uma mente analítica missionária. Em primeiro lugar, ali, como a gente desenvolve uma mente analítica missionária? Através do discernimento. Né? Porque se vocês prestam atenção ali no texto que a gente acabou de ler, no versículo 2, diz assim, sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Olha essa palavrinha ali, sei. Sei. A pergunta é, como você sabe, por exemplo, como um mormon pensa? Se teu vizinho, por exemplo, é mormon, como você vai evangelizar ele, ou falar de Jesus dele, se você não sabe como ele pensa? Ou um testemunho de Jeová, ou um católico, ou enfim, qualquer outro. Qualquer pessoa que Deus coloque na tua frente. Como você vai dialogar com ele se você não sabe? Aqui o apóstolo Paulo fala assim, sei da dedicação deles. Ele fala assim, eles têm uma religião, eles têm uma crença. Eu sei como é a crença deles, é entusiasmo sem entendimento. Como o apóstolo Paulo chegou a essa dedução de que esse povo ali, que ele queria que se arrependesse, que a salvação chegasse a eles, como ele conseguiu deduzir isso? Através do discernimento. Como esse povo pensa? Como teus vizinhos pensam? Como aquele familiar que você deseja que entregue sua vida a Cristo pensa?
tem que se inteirar um pouquinho. Em segundo lugar, uma mente analítica missionária é fruto também de entender a mensagem deles. Eu gosto de ler bastante. E eu gosto de saber um pouquinho de como as pessoas pensam. Porque eu não sei se você está ao tanto do que está acontecendo no mundo. Todas aquelas coisas que estão aparecendo no mundo em questões éticas, morais, comportamentais, coisas que a gente sabe que pela palavra de Deus que são comportamentos, são condutas que a Bíblia não promove, que não estão nas Escrituras. Mas por trás dessas condutas, desses comportamentos, tem uma mensagem. E eu, além de ler livros cristãos, também leio alguns artigos ou livros seculares. Por quê? Porque quero saber como essa pessoa chega a pensar desse jeito. Porque não chega assim, por uma pílula ou por uma vacina, não. Alguma coisa é introduzida através de um argumento, de uma ideia, e eles assumem e acreditam que é assim, e por esse acreditar se comportam assim. Então, para a gente saber dialogar e saber levar a mensagem com as pessoas, a gente tem que saber qual é a mensagem que eles estão transmitindo. Né? Qual é o apego deles a esse tipo de conduta? Por quê? Por que se comportam assim? Porque comportamentos que antigamente eram bem reservados, agora se fazem publicamente e se fazem manifestações públicas gigantes desse tipo de comportamento. Por quê? Porque alguém valida esse comportamento. Alguém fala para esse comportamento está certo. O que você está fazendo está certo. Mas se você não se preocupar por saber alguma coisa do que eles acreditam, a gente vai perder sempre. E vai acontecer como está acontecendo em muitas igrejas na Europa. Ficam vazias. Por quê? Porque a igreja não consegue dialogar com essas pessoas. Eu estou lendo um livro secular que chama Sapiens. Um livro muito famoso, muito bom. Se você não presta atenção, de uma forma meia camuflada, eles introduzem uma coisa interessante ali que quem não está muito bem preparado pega isso, acredita nisso e se comporta como isso que está falando ali. Aí pesquisando na empresa que eu trabalho, tem muitas pessoas que leram esse livro. E pessoas que têm esse comportamento por causa que esse livro valida o que eles acreditam. Essa igreja, falando da igreja em geral, tem que acompanhar o que está acontecendo no mundo, senão a gente fica para trás. E o apóstolo Paulo, obviamente, que era um homem muito instruído, você sabe como ele sabia argumentar, dialogava com gregos, com filósofos, com pessoas assim. Por quê? Porque o conhecimento dele adquiriu como? Através de um anjo? Através de osmoses? Não, é o cara que lia. O cara que entendia as coisas. Então é assim que a gente se torna uma igreja missionária. Porque se vamos imaginar alguém, Deus move ele aqui e leva para algum lugar da África, por exemplo. Essa África que vocês veem agora não é a mesma de uns 10, 15 anos atrás. Quando não tinha internet, não tinha essas coisas, né? Não, agora você vai ver o mesmo cara distraído aqui que você vê na rua no celular, ali todo hipnotizado pelo celular, né? Pelas redes sociais, você vai encontrar o mesmo indivíduo lá. Se você quer montar uma estratégia para
o pessoal, agora que está nas redes sociais, agora que está de moda tudo isso, a mesma estratégia você vai ter que utilizar lá, porque lá não está acontecendo. São outros tempos, outras formas. Um tempo atrás eu estava conversando com o pastor, porque estava meio em crise, né? Porque eu queria voltar para o país, queria ver minha gente, trabalhar lá, e por uma coisa de Deus ainda não consigo voltar lá, embora eu queira. Mas aí, conversando, ele me fez ver uma coisa que eu estava fazendo, mas que ainda não tinha caído a ficha. Porque não fui eu que tomei essa iniciativa. Uns amigos da escola, onde eu estudei, me adicionaram a um grupo. E outros amigos que estudaram comigo quando eu estudei laboratório médico, porque eu sou formado em laboratório médico, criaram um grupo e me adicionaram no grupo. Antes disso, tinha um grupo de minha família. E minha família, a maioria, não era evangélica. Ainda, até agora, estou evangelizando eles. Aí, nessa conversa, eu reacionei. Eu estava evangelizando essas pessoas. Porque estava transmitindo versículos da Bíblia, mensagens da Bíblia, devocionais. Aí minha ficha caiu. Em outras palavras, em um grupo tenho, acho que são como 30 pessoas, em outro grupo são como 20 pessoas, e da minha família acho que são uns 25 pessoas. Somando ali são quanto? Mais de 100 pessoas, né? Acho. Eu tenho uma congregação ali, virtual, que estou evangelizando. Porque a gente se acostuma ao tradicional, e quando aparece uma coisa nova, a gente é muito reacio, né? A gente fica aí, não, tem que ser esse modelo antigo, e a gente tem que ser assim. Gente, o mundo está mudando. Se a gente não acompanha o mundo, a gente fica para trás. Vamos lá, terceiro ponto, senão a gente fica aqui. Terceiro ponto. Como a gente desenvolve ou como a gente chega a ser um cristão missionário e uma igreja missionária, é ideal. E quando temos uma boca ou uma mensagem missionária, né? Aqueles textos que foram lidos aqui, né? A gente viu que no texto que a gente leu, no versículo 4, diz assim: pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Né? Todo que nele crê é declarado justo. E aqui eu coloquei como subtítulo, né? A mensagem missionária tem que ser bem conhecida. O sea, bem conhecida para fora e bem conhecida por nós. Porque se nós não sabemos a mensagem que temos que levar, então não sabemos o que falar. Então, uma igreja missionária ou um cristão missionário tem que conhecer a sua mensagem. E aí tem um pequeno resumo. Todo que nele crê é declarado justo. Eu uma vez fui convidado a pregar em um congresso de jovens. E aí, normalmente em congresso de jovens, que é o que se prega? Vocês que já foram jovens alguma vez? O que normalmente se prega em um congresso de jovens? Ou um retiro de jovens? Hã? Namoro, o que mais? Né? Que você tem que ler mais a Bíblia, que tem que orar mais, que tem que santificar. Não são temas recorrentes. Só que uma vez, eu acho que foi Deus, eu tenho certeza que foi Deus. Porque eu lembrava da minha juventude, das crises da minha juventude. E quando me convidaram, eu falei, não, eu não vou pregar mais isso. Porque abaixo dessas práticas, oração, leitura, frequentar a igreja, santificação, tem pilares chamam em português, pilares, fundamentos, que quando não são bem ensinados, ou a gente não é bem, ou não acredita neles, ou desconhece deles, nossa fé é muito frágil.
nossa fé é muito oscilante. E lembra que eu cresci na igreja pentecostal. Então aquelas crises não, eu perdi a salvação, né? Daqui a um tempo não orava, jejuava, não, agora estou legal. Daí ao seguinte dia aprontar alguma coisa, de novo perdi a salvação. Já se imagina o inferno que é isso? Mas por quê? Porque desconhecia umas pilastras fundamentais de nossa fé. Aí está mencionando uma delas. Justificação. Declarado justo. E eu, depois desse convite, eu comecei a estudar e eu separei, acho que são 22 princípios que você tem que suportar nossa fé. 22. Que se você sabe, domina e pratica eles, o mundo pode desabar em seu entorno, mas sua fé está intacta. E isso está na palavra de Deus, e isso faz parte da nossa fé reformada. Não são invenções minhas. Está aí, só que a gente às vezes não presta atenção. Então, quando a gente sabe, domina a mensagem, a gente pode chegar nas pessoas e falar: olha, tem uma boa notícia para você. Tua vida pode mudar, porque Jesus pagou teus pecados na cruz, teus pecados passados, teus pecados presentes, teus pecados futuros. Tudo foi cancelado na cruz. Você foi declarado justo. Então a gente tem que ter uma mensagem. Tem que ser portador de uma mensagem. Conhecer essa mensagem. Por isso estou falando ali. A mensagem tem que ser conhecida. Conhecida para fora e conhecida por nós. Senão a gente não tem o que falar. A gente fica falando de futebol, de churrasco, alguma coisa, mas a gente não fala de Deus. E em segundo lugar, ali nesse ponto, a mensagem missionária tem que ser proclamada. Olha esse texto aqui, que é interessante, para abreviar o assunto. O texto 14 fala assim, né? Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem como são velos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Eu não vou falar mais de que se a gente é ou não é enviado, porque deduzo que isso já foi ensinado várias vezes aqui. Todos somos enviados. O mundo é um campo missionário. Não vou discutir, mas leiam esse texto de abaixo para cima agora. Se a igreja é enviada, então as pessoas ouvirão a mensagem. E depois de ouvir, elas vão acreditar. E se elas acreditam, então elas vão invocar o nome do nosso Senhor. E para terminar, pode colocar o seguinte slide. Esse é um tema que acredito que também já foi tocado aqui, mas eu, para concluir, coloquei ali a missão de Deus. Né? Qual é a missão de Deus? Para resumir, porque eu não quero me estender mais. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é salvar o mundo. Quando a gente fala de missão, não é a missão da igreja, é a missão de Deus. A igreja é uma serva da missão de Deus. Se vocês lembram em Gênesis, quando o homem, Adão e Eva, pecaram, qual foi o primeiro gesto deles em relação ao pecado? Qual foi? Se lembram? O que eles fizeram quando eles pecaram? Se esconderam? O que fizeram? Se cobriram? Eles fizeram umas vestes, né? Com um mato ali, né? Vegetarianos. Mas quem fez Deus? Deus chamou eles, não é? E vestiu eles com quem? De onde obteve essas peles de Deus? Algum animal morreu. Aí já temos o que chamamos o proto-evangelho. Um animal morreu para cobrir
o pecado do ser humano. Então, desde aí começa a missão de Deus. Depois vem o chamado de Abraão. Você lembra aquele texto, né? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, né? Ou aquele outro texto onde fala em Gênesis, né? Pondrei enemistade entre a mulher e a serpente, né? E de sua semente nascerá. Você lembra desse texto? Não vou repetir. Mas assim, em resumo, o que eu quero falar daqui? Que a missão primeiro é a missão de Deus. A igreja é serva, é colaboradora, é instrumento de Deus para levar à frente essa missão. Pode colocar o seguinte slide. Então, qual é a missão da igreja? Pode colocar o seguinte: qual é a missão da igreja? A missão da igreja tem sua missão a saber de, primeiro, glorificar a Deus, de edificar os santos e proclamar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Tá? Tem mais 2 slides ali que eu ia ler, mas não vou passar. Vou explicar o seguinte. Esse proclamar o Evangelho, normalmente se confundiu há muito tempo só com evangelizar. Mas não é assim. Eu coloquei depois uns textos de uns estudiosos, onde eles esclarecem melhor qual é a missão da igreja. Onde eles falam assim: tudo que a igreja faz fora destas paredes, para as pessoas que não são cristãos, é a missão de Deus, é a missão da igreja. Por que é bom saber isso? Porque às vezes a gente fala assim: mas eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não tenho, sou uma pessoa muito introspectiva, não me comunico bem. Então como vou cumprir a missão se eu não sei falar? De onde vem o ego? O ego está nesse sentido de acreditar que proclamar o Evangelho a gente faz só com palavras. Não é assim. Tem muitas formas de proclamar o Evangelho. E às vezes até sem palavras. Teve uma, não lembro que época foi, mas na China, uma menina entregou sua vida a Cristo depois de viajar da China para Estados Unidos, entregou sua vida a Cristo. Aí perguntaram para ela como ela conheceu a palavra de Deus. E ela falou que na universidade onde ela estudava na China, um dos professores, não estou errado, ele era cristão. Só que esse cristão nunca falou do Evangelho para ele, com palavras. Mas ela viu o comportamento e a conduta dele. Olha, sem palavras. Outro exemplo. Eu lembro de um pastor argentino que ele estava colocando alguns exemplos. Ele estava falando assim que ele fez um chamado na igreja, né, para se envolver na obra missionária, qualquer que seja. Aí um deles era um porteiro de um prédio. E ele trabalhava na portaria do prédio e ele, além disso, ele fazia um pouquinho de dinheiro vendendo sacolas de lixo para os moradores do prédio. Então, quando ele escutou a mensagem de que ele tinha que ser um missionário, se envolver na obra missionária, ele ficou orando, né? O que ele poderia fazer se ele estava sentado ali como um porteiro? Sabe o que ele fez? Ele começou a colocar dentro da sacola do lixo um panfleto evangelístico. Então ele vendia, as pessoas iam lá, abriam a sacola do lixo, olhavam esse negócio e iam. E qual é o testemunho? O testemunho é o seguinte: que uma dessas moradoras desse prédio tinha arrumado o apartamento dela, deixado limpo, por quê? Porque estava com uma crise existencial tão grande que ela arrumou o apartamento dela para se suicidar. E não queria que as pessoas tenham trabalho, né, de limpar, então ela limpou o apartamento e colocou. Na hora que ia colocar o lixo na sacola, o que achou? Achou o panfleto. Aí saiu, olhou e entregou sua vida a Cristo. Bom, o porteiro fazendo a missão de Deus. Então assim tem inúmeras
testemunhos. Então, você falar que não sabe o que fazer é mentira. Tem alguma coisa a fazer. Você pode ajudar a montar uma cesta básica ou dar recursos para montar uma cesta básica para uma família que está ali, alguma pessoa que está passando fome, mas alguma coisa você pode fazer para glorificar o nome de Deus, para edificar os santos e para proclamar o Evangelho. Não tem como a gente fugir dessa tarefa. Amém, irmãos? Então é assim que a gente desenvolve, ou a gente chega a ser uma igreja missionária, né? Tendo aquele coração missionário, né? Que vê as necessidades em torno, ora por elas, né? Que tem esse discernimento, né? De saber por que as pessoas se comportam assim, como posso falar para essas pessoas. Comigo ali, aqui o brasileiro é um povo muito receptivo. Faça um café na tarde ali para sua vizinha, faça um bolo, convide ela a tomar um café, ainda que não pregue o Evangelho, mas pelo fato de você construir uma ponte da amizade, já pode ser uma grande coisa. Ou convida aí um pastor, um líder lá, nessa tarde, eu convidei essa pessoa a tomar um café ali. Você pode ir lá para dar uma palavrinha para ele? Faça alguma coisa. Amém, irmão? Amém. Então, para isso nós somos chamados. Vamos a colocar-nos em pé. Vamos agradecer a Deus e o desejo de meu coração é que Deus possa continuar obrando através de nossas vidas, através de suas vidas. Nunca pense que você não pode ser utilizado por Deus. Alguma coisa que você faça, ore a Deus, que Deus abençoe o que você faça e que isso que você faz, Deus possa utilizar como instrumento para que outras pessoas possam conhecer a verdade. Amém? Amém. Te agradecemos, Deus amado, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de nos lembrar uma vez mais, Senhor, que tua missão, é tua missão, é tua obra. O Senhor quer salvar muitas vidas e nos escolheu para que nós possamos, Senhor, fazer essa obra para a tua glória e tua honra, Senhor. Amém. Nos ajuda, Senhor, esclarece nosso entendimento. Amém. Providencia, Senhor, aquelas pessoas que possam nos ajudar, Senhor, a fazer essa tarefa aqui, em todo lugar onde a gente estiver, Pai. Amém. Utiliza nossos talentos, nossas habilidades, nossos recursos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Amém. Que o Senhor possa continuar obrando nesta igreja, Senhor, e que o Senhor continue, Senhor, acrescentando todos aqueles que são separados, Senhor, para a tua glória, Senhor. Amém. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é o Senhor desta obra e o Senhor continuará abençoando, Senhor, os pastores, os líderes e cada um que fazem parte desta igreja, Pai. Amém. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Oscar, por essa palavra oportuna. Que no nome de Jesus nós possamos ter sabedoria, discernimento e motivação para sairmos daqui pensando aonde é que eu entrei na explanação desta noite, no sermão desta noite. Qual é a parte que me cabe? Como filho de Deus, como filha de Deus, como alguém que faz parte da igreja de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Nós vamos orar. O pessoal pode vir à frente, o grupo de louvor. Eu vou estar, na verdade, impetrando a bênção do Senhor. Desejo a todos vocês uma boa semana. Aos irmãos que nos acompanham através da nossa live, tenham uma boa semana, uma jornada feliz. E que onde quer que vocês estejam ou possam estar, que vocês também possam ser a luz deste mundo em Cristo Jesus. Um exemplo, uma testemunha, um testemunho
espetacular através daquilo que você vier a fazer, vier a mostrar àqueles que estão em sua volta, no nome de Jesus. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra oportuna, palavra motivadora, Senhor, para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo teu servo Oscar, que foi usado como instrumento aqui nesta noite, nos trazendo, Pai querido, essas lições de vida, essas características marcantes que devem estar presentes na Igreja de Jesus Cristo. Pai, permita-nos vivenciar cada uma dessas características durante a semana. Vivenciar, Pai querido, essa participação no grande ide de Jesus Cristo, na grande missão que o Senhor tem para a tua igreja, para mim, para todos nós, em Cristo Jesus. Que a semana, Pai querido, seja uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Que a tua igreja possa testemunhar as marcas visíveis, ó Deus querido, do teu reino, por onde quer que passar, por onde quer que for, por onde quer que se posicionar. E que essas marcas visíveis, ó Deus querido, da tua igreja, da igreja de Cristo Jesus, sejam marcas transformadoras, libertadoras, Pai. No santo e poderoso nome de Jesus. Queremos terminar, Pai querido, este culto, rogando a tua bênção para a tua igreja, que cada irmão, cada irmã possa se dirigir para a tua casa, para a sua casa, com a bênção do Senhor, com a bênção da proteção, com a bênção da provisão, com a bênção da edificação, com a bênção da missão. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o imenso amor de Deus Pai, que as ricas e operosas consolações do Deus Espírito repousem sobre ti, minha querida irmã, sobre ti, meu querido irmão, sobre o novo Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, agora e sempre e eternamente. Amém. Amém.